Olá você, muito boa noite mais uma vez, muito obrigado por estar ligado aqui no nosso podcast Uma Taça de Prosa, mais um episódio começando neste sabadão bacana, sabadão gelado para você, seja bem-vindo. Mais uma vez, pegue a sua taça, nós já estamos aqui com as nossas respectivas taças, pegue a sua taça, puxe a sua cadeira, sente-se e vamos conversar. Eu sou o Jonatas Caetano, apresentador deste programa aqui, e nós vamos juntos aqui por alguns momentos falar sobre o maravilhoso mundo do vinho, e eu já agradeço a presença do nosso convidado desta noite, o sommelier Anderson Souza, que vai conversar com a gente aqui. Anderson, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Uma Taça de Prosa. Boa noite, Jonatas, boa noite a todos, mais uma vez um privilégio, um prazer estar aqui com vocês e falando daquilo que eu mais gosto, que é falar sobre esse universo maravilhoso que é o mundo do vinho. Legal, bacana. E hoje nós vamos mudar um pouquinho o estilo do nosso programa, né? Nós falamos aí há algumas semanas, 5 ou 6 semanas ao todo, né? Até mais, às vezes. 10 semanas. 10 semanas aí, o Anderson atualizando as datas aí, há 10 semanas sobre tipos de uvas. E não acabou as uvas, não. Mas hoje nós vamos fazer um programa diferente e falar sobre o que, Anderson? Nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos começar a falar sobre os estilos de vinho, né? Estilos de vinho. A gente faz uma parte aí introdutória, vamos dizer assim, falando das principais uvas, das uvas mais conhecidas, principalmente pelo público brasileiro. E agora a gente vai começar a falar realmente do vinho em si, da bebida e os estilos que ele tem, são vários estilos, né? Assim como as uvas são infinitas. Se a gente fosse gravar aqui episódios para falar de nome de uvas, a gente ia ter que gravar 5.000 episódios. Então, a gente falou das mais conhecidas, né? A maior parte delas, eu acho que praticamente todas que nós falamos são francesas. O Miguel falou de uma, se eu não me engano, na semana passada, né? Que é uma uva branca de Moscatel, que é uma uva grega, enfim, que ainda não tem uma região distinta para essa uva. Mas a maior parte das uvas foram uvas francesas e agora a gente vai começar a falar de estilo. E claro, dentro dos estilos nós vamos falar também das uvas que compõem os vinhos que a gente vai trazer aqui para as pessoas irem aprendendo também novos nomes e deixando só aquelas clássicas não de lado, mas aprendendo coisa nova. Só para a gente esclarecer, estilo de uva, de vinho é uma coisa e qualidade de uva seria outra, que nós explicamos nas semanas anteriores? Isso, nas semanas anteriores a gente falou do vinho e da uva especificamente, né? Ou o vinho daquela uva, né? A gente falou muito pouco de blend, a gente falou muito pouco de estilo de vinho. Então a gente precisa entender isso, né, para poder conhecer bem a bebida, para beber a bebida correta, na hora correta, no momento correto, com a comida correta. Então, agora a gente vai aprofundar um pouco mais o conhecimento, né, falando desses estilos. Claro que a gente vai falar dos estilos mais comuns também, não vamos falar de todos, são mais de 400 estilos de vinho. Não teria programa suficiente para falar isso. Disso, mas, como a gente faz aqui, no meio de cada programa, a gente fala de outros assuntos também, né, de uvas, enfim. Legal, e hoje o Anderson trouxe pra gente aqui um vinho muito bacana aqui, um vinho espanhol, coisa bacana, coisa fina. Rapaz, a hora que o Anderson abriu esse vinho aqui nos nossos estúdios, eu não sou especialista, já disse isso aqui, mas ficou um aroma muito agradável de frutas, né? E o Anderson confirmou que realmente, né, são as características desse vinho que nós estamos aqui a degustar no programa de hoje, né, Anderson? É isso aí, né? A gente tenta trazer a realidade local, né, aqui da cidade ou da região, enfim. É um vinho, geralmente os vinhos eu busco ou numa loja ou aonde o vinho está disponível. De fácil acesso aqui na cidade. Isso, de fácil acesso, onde as pessoas possam conseguir comprar também. E, claro, um vinho que está dentro do bolso aí da maioria das pessoas, né? Então, realmente um vinho que a hora que eu abri ele surpreendeu, um vinho que tem tem as características dessa uva, né? Nós vamos falar dela hoje, é uma uva diferente, mas que realmente tem essa expressão de aroma bem intenso, assim. Ô Anderson, para a gente explicar, uma pergunta básica, né? O que são estilos de vinho? É a pergunta mais básica para a gente iniciar esse programa de hoje. Exato, e é isso mesmo, né? Para vocês entenderem, quando a gente fala de estilo, então a gente, como tudo, a gente tem
o estilo principal e dentro desse estilo nós temos as subdivisões, né? Então, por exemplo, hoje nós vamos tomar um vinho tinto, tranquilo tinto. Eu adoro essa palavra tranquilo porque a minha esposa, a primeira vez que ela ouviu isso, ela dava risada. Nós estávamos com um amigo meu, um grande amigo, e eu peguei e falei, vamos tomar um vinho tranquilo. Ela caiu na risada, ele também. Aí eles perguntaram, tranquilo porque o vinho dorme, né? Não, o vinho é tranquilo porque ele não tem espumatização, ele não é espumoso, ele não é um vinho espumante. Então, o vinho tinto, independentemente da uva, é um estilo de vinho, né? Tinto tranquilo. Depois, dentro dos tintos tranquilos, você tem várias subdivisões de vinhos naturais, de vinhos orgânicos, enfim, e isso vai subdividindo, né? Vinhos mais leves, vinhos mais encorpados. Depois você tem vinhos brancos, que é um outro estilo de vinho, mais leves, mais encorpados, formas de vinificação diferente. Então, tudo isso são estilos de vinho diferentes. Eu não posso comparar, por exemplo, um vinho tinto com um vinho branco. Eu não posso comparar um vinho que tem um estilo com um estilo diferente. Eu tenho que fazer comparações de vinho dentro do mesmo estilo, né? Muitas vezes eu vejo a pessoa abre um vinho mais caro e fala, nossa, esse vinho é muito melhor do que aquele que eu paguei barato. Não tem muita lógica, porque são vinhos diferentes, não tem como compará-los, entendeu? Então eu sempre gosto Por exemplo, esses dias eu dei um exemplo clássico, assim, né? Você tem dois carros da mesma marca, o carro de entrada e o carro top. Ambos são bons, só que dentro do seu estilo, né? Os carros têm estilo, né? Tem o hatchback, tem o carro sedã, enfim, tem vários, o SUV. Então você tem estilos e dentro desses estilos você tem o que está disponível e aí sim você compara um estilo com o outro, né? Então, para as pessoas entenderem mais ou menos o que é estilo, é isso. São as diferenças na forma, nos vinhos e na forma que os vinhos são feitos. Então vão se subdividindo aí quase que infinitamente. O Anderson, é interessante fazer uma observação aqui, que você colocou sobre o vinho tinto tranquilo. É uma colocação interessante, porque você falou que ele é diferente do espumante. As pessoas têm aquela cultura, o vinho tinto é um vinho mais pesado, um vinho mais forte, e o espumante é um vinho mais, mais tranquilo. Então não tem nada a ver essa questão. Não, vinho tranquilo é vinho que não tem espumatização, né? Não tem gás carbônico no vinho. Só para você ter uma ideia, as pessoas acreditam aqui no Brasil que espumante é tudo branco. E existem espumantes tintos, tá? E são estilos de vinhos diferentes também. Então, um vinho que é muito consumido no Brasil é um vinho italiano que é barato, né? Que o pessoal chama de lambrusco. Já tomou um lambrusco? Não, eu acho que não. Então você tem os lambruscos, é um espumante e é um estilo de espumante, tá? Porque ele é diferente, por exemplo, de uma champanhe, né? É um vinho que tem menos gasificação, é um vinho que tem menos alcoolicidade, então ele é um vinho diferente, é espumante, mas ele é diferente de um champanhe. E os lambruscos no Brasil, a gente costuma muito tomar lambruscos com residual de açúcar, né? Lambruscos mais doces, né? Mais suaves. Porém, na Itália, aonde o lambrusco é produzido, o comum é você tomar um lambrusco tinto seco, né? Mas no Brasil o tinto seco não vai muito bem, então o brasileiro aprendeu a gostar do branco doce e aí a Itália dá risada porque eles vendem isso em muitas toneladas e montanhas de garrafas de vinho para o Brasil, de lambrusco, porque é um vinho barato, né? É um vinho mais simples, é um espumante e ele é doce. E você vê, e lá na Itália você tem lambrusco tinto. Ou seja, para o paladar do italiano não é bacana, eles não é a preferência nacional e no Brasil se adaptou. Exatamente, porque o brasileiro sempre gosta daquele pouquinho mais de açúcar, o brasileiro ainda não está acostumado a produtos com baixo açúcar. Eu assisti o episódio que você gravou com o Miguel e é uma coisa muito interessante. Se você lembrar, quando ele fez uma paridade, fez uma harmonização, de um vinho de sobremesa, se eu não me engano foi o Moscatel de Setúbal, com doce. E ele falou que o doce não pode ser mais doce que o vinho. Aí as pessoas não entendem muito isso, mas para quem já viajou, já foi para outros países, principalmente na Europa, é mais fácil de entender. O doce de lá, o pudim, né,
vamos supor que eles façam um pudim. Ele não vai ter 1/3 do açúcar que a gente coloca aqui no Brasil. Então lá, isso já é comum. Você comer um doce que não tem aquela quantidade de açúcar que a gente... O brasileiro é meio formiguinha, Culturalmente, o brasileiro gosta do açúcar. Gosta do açúcar, né? A gente tem açúcar em abundância. Para nós é um produto barato, enfim... disponibilidade, é bem fácil de encontrar e muitas vezes as pessoas não pensam nisso, né? Lá na Europa eles não têm usina de açúcar, então a maioria do açúcar que eles consomem lá é importado e lá o açúcar é caro, porque vem de fora. E aí os caras economizam para não ter que gastar muito. A grande maioria do açúcar é açúcar BR, né? Às vezes a gente vive num país e a gente é acostumado como se todos os países que você fosse igual ao seu. Tem uma história bem legal para falar disso, e aqui, como a gente não fala só de vinho, a gente fala tudo que envolve a cultura. Em 2013, eu e minha esposa, nós fomos fazer uma viagem de 30 dias, coisa de quem não tem o que fazer, né? Pegamos férias, deu certo. A única vez na vida que nós pegamos férias juntos, e nós fomos para o Uruguai de carro. E ficamos 30 dias no Uruguai. E é um país que está aqui do nosso lado, né? Apesar de estar próximo, a gente desconhece a cultura do Uruguai. E quando a gente estava num restaurante brasileiro, né, gosta de muito açúcar e também gosta de muito sal, né? E nós estávamos numa churrascaria comendo uma parrilha e ela falou: ai, essa carne para mim tá sem sal, eu vou pedir o saleiro. Eu falei: olha, não faça isso porque pode ser uma ofensa. Mas ela não acreditou muito em mim e chamou o garçom e falou: você pode me trazer um saleiro? Nós quase fomos expulsos do restaurante. Né? O cara não foi nada delicado no tratamento para falar que não, que aquela carne estava com sal na quantidade correta. Minha esposa ficou chocada, né? Não sabia muito o que fazer. Ofendeu o cozinheiro? E aí eu falei para ela, aqui eles não têm acesso ao sal. Então o sal no Uruguai é mais caro do que carne. E aí o que os caras fazem? Eles economizam, eles colocam o que é suficiente, até porque nós também consumimos uma quantidade muito alta, né? Mas isso é para as pessoas entenderem que quando a gente vai para fora, vai em outros países, tem coisas que a gente é acostumado a fazer aqui no nosso país que muitas vezes a gente não pode fazer lá fora. Então eu sempre recomendo, dá uma estudadinha antes de você ir, para você entender como é a cultura local. Você vai para a Espanha, por exemplo, regiões têm culturas diferentes. Portugal, mesma coisa. É Portugal, mas você vai ao norte é uma cultura, você vai ao sul é muito diferente. É a mesma coisa do Brasil. Isso, mesma coisa do Brasil, né? Você tem ali, apesar de ser um país muito pequeno, você tem diferenças culturais muito grandes. E isso é importante, porque às vezes as pessoas falam assim: europeu é tudo grosseiro. Não é que eles são grosseiros, é que eles são diferentes no modo de tratar do que nós somos. São educados, só que eles são muito diretos. Então, isso é importante as pessoas saberem para conhecer, até para um dia que você chegar num restaurante, você saber se portar num restaurante lá fora, né? Porque às vezes o cara pode ser grosseiro com você. Outra coisa que é fantástica, você vai para a Itália, por exemplo, né? Todo mundo sonha ir para a Itália, eu vou lá e tal. Pizza. Aí você vai lá, vinho, pizza, senta lá na Toscana, não que não tenha, mas você vai ter que procurar uma pizzaria. Não é que vai ter, que nem aqui no Brasil, uma pizzaria que você vai passar na rua e vai ver uma pizzaria. Por quê? Porque eles são muito bairristas. Então, se você chega na Toscana e fala assim: você não tem aí um Barolo? O cara fala assim: pega o carro, viaja 300 quilômetros e vai tomar Barolo lá em Barolo. Aqui eu vou te servir com toda a falta de educação que ele pode ter. Eles não são simpáticos, né? A maioria deles, a gente não pode também colocar todo mundo dentro do mesmo cesto. Mas a maioria não é simpático. Por quê? Porque para eles isso é comum. O cara tá vindo aqui dentro do meu quintal e tá pedindo vinho do meu vizinho. E aí você vai entender historicamente por que isso. A Itália, ela foi unificada há pouco tempo, né, dentro da história. Antes eram territórios, províncias, e cada um falava um dialeto totalmente diferente. Eles não se entendiam entre eles consideravam pequenos países. E depois ela foi unificada, hoje é uma Itália, mas se você vai na Toscana é um dialeto, se você vai no Piemonte é outro dialeto, eles falam totalmente diferente. Você não entende o italiano, por exemplo, se você entende o italiano da Toscana, você não entende do Piemonte. E isso é importante as pessoas saberem, né? E eles realmente defendem o seu vinho. Então, se você vai na Toscana, você não vai pedir vinho do Piemonte. Se você vai no Piemonte, mesma coisa, você não vai pedir vinho da Toscana ou de outra região. A não ser que você vá num restaurante internacional,
que aí é acostumada a receber gente do mundo todo, não custa barato, principalmente lá, e aí sim você vai ter vinhos disponíveis praticamente de toda a Itália, quando a gente fala de Itália, né? Legal. Anderson, falando de estilos de vinho, o que você trouxe pra gente hoje aqui, explicando também essa garrafa que nós já abrimos aqui, uma garrafa muito bacana, um aroma bem gostoso aqui nos nossos estúdios aqui, você tá vendo aqui a nossa gloriosa taça ISO para o programa de hoje, né? Coisa muito bacana, muito bonita, né, Anderson? Para quem não ouviu o programa anterior, quando a gente apresentou a taça ISO, né? Essa é a taça profissional para fazer degustação de vinho, não é uma taça para beber vinho, mas uma taça realmente para você fazer a análise técnica de um vinho, onde você consegue identificar aromas, cor, então você tem um contato visual, você tem um contato olfativo, gustativo com a taça, então ela facilita muito esse trabalho, né? E sem contar que quando você vai fazer em degustação, você não precisa de uma garrafa de vinho. Isso aqui é mais do que uma dose para você poder fazer uma análise e falar esse vinho tem ou não tem qualidade, né? Hoje nós trouxemos um vinho espanhol chamado Los Molinos, é um vinho de uma uva chamada Tempranillo. Então, quem acompanha os episódios anteriores, a gente falava das uvas, agora a gente vai dar destaque para outras coisas, mas a gente nunca vai deixar de falar. É um vinho varietal de uma uva chamada Tempranillo, que é uma uva espanhola, especificamente do norte da Espanha, da onde ela realmente fazem grandes vinhos de Tempranillo. E uma curiosidade que tem sobre essa uva é que ela é uma das uvas que mais nome tem dentro das uvas, porque às vezes acontece isso, né? E mais uma vez para a gente entender como funciona essa coisa de bairrismo. Exatamente. Então, por exemplo, se você vai na Rioja, na Ribeira del Duero, que são duas regiões espanholas, lá ele é chamado de Tempranillo. Se você vai na Galiza, por exemplo, ele já é chamado de aragonês, com S. Se você vai no Douro, em Portugal, ela é chamada de aragonês com Z, daí é uma questão de grafia. Se você vai para o sul de Portugal, né, região do Tejo, Baixo Tejo, Alentejo, ela é chamada de tinta roriz. Então você vê que você tem três nomes para a mesma uva. Para a mesma uva, e essa uva faz grandes vinhos em todas essas regiões. Mas fora isso, ela é chamada de olho de lebre, de lebre na região da Catalunha, onde está Barcelona, já tem um nome diferente, que ela é Ojo de Libre, né? Lá na Catalunha é Libre, só isso. Então já muda o nome. É chamado de cercial, enfim. Tem uma infinidade de nomes, tinta país, tinta... Então ela tem muitos nomes, se eu não me engano são mais de 20 nomes, não vou lembrar de todos. Só pra gente esclarecer aqui, o Anderson falou sobre a questão da Catalunha, né? A Catalunha, ela passa por um processo também, há muitos anos, de uma busca pela independência da Espanha, ou seja, é meio que um país dentro de um país também, com a sua própria cultura, a sua própria ideia. A mesma coisa que o Anderson acabou de falar da Itália, das suas províncias, é a mesma coisa a Catalunha, mas fica na Espanha. Entre aspas, né? Às né? vezes, é claro que não é assunto, a gente não quer entrar nisso, mas às vezes aqui eu vejo brasileiro que quer palpitar sobre o que os caras estão fazendo lá. A gente não entende nem a nossa cultura, não sabe da nossa história e quer palpitar na cultura e na história dos outros. Quem vai ter que decidir isso são eles. Nós não temos que dar palpite em nada, enfim. Mas é curioso, porque esses dias eu vi isso, uma discussão numa mesa, eu acho que tem que separar, eu acho que tem que ficar... Cara, nós temos tanto problema para resolver dentro do nosso país e os caras dando palpite lá no país dos outros lá, e para quem sabe a história, isso é uma briga milenar. Né? Muitos e muitos anos, povos diferentes e que não, ainda tem ali um resquício que não se aceitam mutuamente e, enfim, e querem se separar. E não sou eu que vou dizer se está certo ou está errado. É apenas um comentário, né? Porque nós estamos falando aqui, como a gente costuma frisar aqui nos nossos programas, que não é só abrir uma garrafa de vinho e sentar aqui, esse vinho aqui, ele veio não sei de onde. Não, tem uma história, tem um contexto. Nós trazemos também aqui cultura, história, conhecimento geral, porque é um bate-papo para trazer conhecimentos, para trazer cultura para você, né? Como nós costumamos aqui repetidamente dizer, não é beber vinho, até porque nós não estamos aqui estimulando a bebedice, a embriaguez. Isso aqui é um momento de cultura, de conhecimento, para que você possa
ao chegar na sua casa, com seus familiares, com seus amigos, abrir uma garrafa de vinho e ter um momento social, um momento de descontração. E não uma coisa que você vai abrir uma garrafa de vinho, virar ela e não sabe nem de onde veio, o porquê que veio. É mais ou menos isso, né, Anderson? Isso, não. A ideia é justamente essa, né? Uma das coisas bem importantes que é bacana a gente frisar aqui, todo produtor que faz o seu vinho, a ideia dele é se expressar, né? A ideia de cada produtor, independentemente se ele está ali há 1000 anos produzindo vinho, se ele está há 5 anos produzindo vinho, ou se ele vai começar a produzir vinho ainda, a ideia é levar a sua expressão. A gente pode comparar uma garrafa de vinho a uma obra de arte, né? Eu sei que tem gente que vai falar, esse cara está exagerando. Não, é isso mesmo. Ele tenta expressar aquele lugar, aquela região, as ideias, a vontade que ele tem de fazer um vinho, ele tenta expressar tudo isso e transferir isso para o líquido. Então, muitas vezes, eu vejo profissionais até, tá? E isso é bacana a gente falar, porque tem muito profissional e tem muito profissional. Então, às vezes, você vai é convidado aí numa degustação que o produtor viajou da Europa para o Brasil para apresentar o vinho dele para profissionais do vinho, e o cara tá lá falando de toda essa paixão e tudo isso, e os dois aqui estão batendo papo, falando do jogo de futebol da noite anterior. Falando do clássico do fim de semana. É um desrespeito à pessoa, porque ela veio de tão longe para mostrar, para te proporcionar esse momento de conhecimento. Orgulho do trabalho dela. Orgulho. Todo produtor de vinho é orgulhoso dos produtos que ele faz. Todos, não só de vinho, como todos os produtos, né? E uma coisa que a gente tem que falar aqui que as pessoas não entendem muito, todo mundo, principalmente no Brasil, que trata o vinho, infelizmente ainda trata o vinho como um produto de luxo, uma coisa de status, e isso é errado. Vinho é um produto que vem, é um produto rural. Você não tem uma indústria de vinho na cidade. Toda vinícola, toda produção de vinho é área rural. Então nós estamos falando de gente que labuta a terra. Eu nunca vou me esquecer, em 2013, teve uma apresentação na ABS em São Paulo. A ABS tem uma sede em São Paulo, Associação Brasileira de Sommeliers, e naquela época eu frequentava bastante, então toda quarta-feira tinha uma degustação que geralmente vinha o produtor apresentar o seu produto. Então era muito disputado, às vezes você não conseguia vaga, uma coisa muito bacana, né? E aí encontrava alunos de várias gerações, porque a ABS tem mais de 30 anos, então encontrava desde os primeiros até os que estavam iniciando, aqueles que tinham terminado há menos tempo. E aí era bacana, porque você reúne os inexperientes com os experientes e todo mundo vai somando e aprendendo junto. E esse produtor, na apresentação dele, muito bem vestido, assim como você hoje, Jonatas, que está muito obrigado. Um lindo paletó cinza esverdeado. Você viu que coisa? Riscado. Coisa de gente diferente, fina, coisa fina. Só né? esfriar, o cara já meteu uma beca, e vou falar para você, fiquei até envergonhado com a minha polinha hoje. Mas aí, Jonatas, assim, bem apresentado, de paletó e tal. E no final eu fui cumprimentá-lo e peguei na mão dele. Quando eu olhei as unhas dele, né, todas castigadas, mão calejada, as unhas sujas, e não é sujeira por não lavar. De falta de lavagem das mãos. Impregna. Para quem trabalha com vinho, com uva, você vai mexer com ela, isso impregna aqui na cutícula e, cara, não tem escova que tira. Precisa de muitos dias depois do processo de vinificação para você conseguir retirar tudo isso. Por causa da cor da uva, E aí o né? cara ali, né, viajou e... Cara, isso mostrou para mim que era ele que colocava a mão no vinho. E, cara, para mim, aquele produtor se tornou muito mais importante do que ele já tinha apresentado nos próprios vinhos. E aí é aquela coisa, o cara tem orgulho. Para ele, um vinho é um filho. Só para a gente colocar aqui também, Anderson, uma questão que a nossa produção observou aqui também, enquanto nós estamos falando aqui, tem uma equipe que está trabalhando por trás também, dos bastidores, né? Para que nós possamos trazer o melhor conteúdo para você. Quando você abre uma garrafa de vinho, por exemplo, que não é um vinho nacional, é uma maneira de você também conhecer a história daquele local, mesmo não estando naquele local. É isso que nós estamos querendo trazer nesse programa. Por exemplo, às vezes você não tem condições de ir à Espanha, né? Até porque eu não tenho condições de ir para a Espanha, o Matheus não tem, o Gabriel também não, o Yuri Aquino menos ainda, coitado. Quem diz? O Gabriel tem cara que pode sim, então, cara, eu não sei não, ele tá escondendo o jogo. Mas a questão é que nós queremos observar aqui
Isso aqui é história, é cultura daquele país. E você, através de uma garrafa de vinho, de estudar, como o Anderson está falando aqui, o produtor que está ali para trazer a sua experiência, o seu ideal, o seu orgulho, você conhece da cultura daquela pessoa, daquele produtor, daquele viticultor, mesmo sem nunca ter estado naquele lugar. E é o bacana de tudo isso, né? Não, é muito importante você falar isso. É uma das coisas que eu gosto muito de falar, né? Às vezes a gente reclama muito, né? Ah, poxa vida, não tem dinheiro para isso, tem dinheiro para aquilo, tal. E as coisas estão aí à nossa frente para a gente, e muitas vezes de graça. A internet fez muito isso para nós, né? Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Vai depender de como cada um usa isso. Hoje eu brinco que você pode viajar o mundo sem sair de casa, né? E não só para conhecer vinho, para conhecer cultura, para conhecer tudo. Você pode conhecer um país inteiro ali dentro Não que eu quero que as pessoas fiquem trancadas dentro de casa, e hoje está tão difícil falar as coisas, que é até importante frisar isso. A turma do isso, mimimi, né? Está de plantão. Porque senão daqui a pouco o cara vai falar assim, esse cara aí quer enfiar todo mundo na frente de um computador. Não é isso. Daqui a pouco nós estamos no limbo dos cancelados daqui a pouco. Exato. Já nem começamos, já vamos ser cancelados, né, Jonas? Mas enfim, mas é importante a gente falar, porque muitas vezes a pessoa, eu tenho tanta vontade de conhecer o lugar lá, não tem dinheiro e tal. E aí você começa a pesquisar e começa a viver, né, mesmo que ali nas informações sobre esse... E outra, não precisa ser computador, pode ser um livro. Eu viajo no mundo dos livros. Eu adoro uma leitura, e leitura tem tudo a ver com vinho. Tem livros maravilhosos que contam histórias de vinícolas, e é um romance, está contando sobre um casal, de uma viagem. Cara, eu consigo enxergar o lugar, sentir os aromas que aquelas pessoas estão sentindo, ver as flores que eles veem, enfim. Eu consigo fazer parte num livro. Tem gente que consegue fazer parte numa rede social, tem gente que consegue fazer parte assistindo um documentário. Não importa como você vai fazer isso, mas busca, a informação está aí. Ela está, né, praticamente disponível para todo mundo, né? Então, quero conhecer ali essa uva que o Anderson falou hoje. Quero saber o que é a Rioja, a Ribeira del Duero. Quero saber quais os outros nomes. Ele falou que a uva também tem lá em Portugal, que lugar que tem. Então, assim, é uma forma da gente viajar e entender essas culturas. E aí e eu tenho certeza que todo mundo, isso seria o sonho, né, a utopia, mas que todo mundo pudesse fazer pelo menos uma viagem na vida para poder conhecer um lugar. E eu prefiro fazer uma viagem bem feita do que fazer 1000 na correria, né? E é isso. Eu acho que quando você for lá, se você já entende aquele lugar, você vai aproveitar muito mais do que você simplesmente comprar uma passagem e chega lá, você tem uma decepção. Porque daí você não consegue se comunicar, e aí vão falar assim, mas tem que falar a língua local. Cara, você não precisa. Para quem já entende o lugar, eu falo mal português, né? E, cara, eu me locomovo em qualquer lugar. Nós fizemos viagem aqui na América do Sul de 30 dias, como foi o caso do Uruguai. Eu não tive um problema de falta de comunicação, né? E por quê? Mas eu sabia o que eu ia encontrar lá, porque eu já, né, pesquisei sobre aquilo. Então, sempre fui muito bem tratado em todos os lugares que eu fui. Todo mundo falava, Portugal, quando você for para o interior, porque nós também fizemos uma viagem de quase 30 dias em Portugal de carro também. E aí eu lembro que todo mundo falava, Lisboa, ok, mas quando você chegar lá nos Cafundó do Judas, você vai ver, os caras vão te tratar mal, porque eles são preconceituosos. Pelo contrário, eu não tenho o que falar, só nos trataram bem, mas eu sabia onde eu estava colocando meu pé, né? E isso é importante, porque antes de tudo isso eu fui conhecer o lugar, né? E quando você conhece a cultura, você tem assunto para falar com a pessoa. Você quebra aquela barreira que às vezes tem de falar com ele, aqui é a cidadezinha vizinha ali, que tem tal coisa que é famosa. Pronto, o cara fala, esse cara sabe onde ele está. Ele não está vindo aqui para tirar com a minha cara, né? Então é bacana. E o vinho nos proporciona isso. Eu consigo fazer uma viagem, por exemplo, hoje nós estamos fazendo uma viagem pela Espanha, por Portugal, aonde seja que essa uva esteja plantada, aqui no Brasil, enfim... Podemos viajar através de uma garrafa de vinho. Só para ressaltar também, né, o Anderson, que é o nosso sommelier aqui, ele também é viticultor, né? Ele tem a sua produção, está começando a sua produção aqui, né,
como o Anderson costuma dizer, o difícil é só os primeiros 200 anos, né? Daqui uns 200 anos a coisa fica mais tranquila. Fácil, E eu, aproveitando a sua presença aqui, Anderson, quando você começar a produzir verdadeiramente lá os vinhos, que você está plantando as suas uvas, né? Não é simplesmente assim, plantou um pé de uva ali e daqui 5 minutos sai vinho. Não é assim que funciona, né? Então, tem que explicar isso também. Eu quero ser o primeiro a provar os vinhos que forem produzidos por você. E é muito sincero o que eu tô falando pra você aqui, viu? E eu agradeço, e aí, como você é sincero, também tem que ser sincero. Dificilmente você vai ser o primeiro, não que eu estou te excluindo, tá, Jonatas? Mas pelo menos passar na frente do Miguel Francisco, muita gente vai ter que provar esse vinho antes, até ele chegar no ponto da gente falar assim, agora o vinho tá legal e a gente pode oferecer para as pessoas. É todo um trabalho, né? Hoje mesmo, aqui em Presidente Prudente tem uma loja de uma importadora chamada Gran Cru. Eu vejo que o pessoal conhece bastante essa loja, enfim. Realmente tem ótimos vinhos. E eu tenho a felicidade de hoje o CEO da Gran Cru ser um amigo pessoal meu. E hoje a gente estava conversando e eu falei justamente isso. Ele falou assim, não vejo a hora de provar o seu vinho. Eu falei, olha, a hora que o vinho tiver com uma qualidade suficiente que eu acredito que você possa provar, pode ter certeza que você vai provar. Porque para as pessoas entenderem, você planta uma videira... Existem locais aí que você precisa de 10 anos para ter um vinho de qualidade. Então, realmente é um negócio de longo prazo. Não é de um dia para o outro, né? De maneira alguma. Então, por isso que demora também. Por isso que vinho é diferente de cerveja. Cerveja, eu abro uma cervejaria hoje aqui e se eu começar a vender bem, eu posso dobrar, quadruplicar, centuplicar a minha produção porque eu vou ter matéria-prima disponível. A uva não. Nós estamos falando de um negócio que leva 10 anos para começar a fazer os primeiros. Se der certo e eu quiser plantar mais um monte de uva, vai levar mais 10 anos. Então, é um processo mesmo de crescimento de muito longo prazo, né? Quando eu me meti nessa, isso é uma coisa que eu já sabia, né? Você já se programa, se faz um planejamento e a gente sabe disso. Claro que muitas vezes, dependendo do lugar, a região, a uva que você planta, isso pode se antecipar, mas e a gente está falando do básico, tá? 10 anos para ter o básico. E aí depois você precisa de mais 20, 30 anos para realmente aí ter um vinho de expressão e falar assim, nossa, olha, aquele lugar lá faz vinhos muito bons. Então, é uma outra coisa que é uma cultura que eu aprendi com um europeu também, com o seu Felipe de Rothschild, que eu trabalhei com ele e ele falava, infelizmente o brasileiro pensa muito no curto prazo. E quando ele fala curto prazo é 10 anos, tá? Então, assim, ele fala, a gente tem que pensar no vinho, longo 10 prazo. Anos... Então, é um curto prazo. É um curto prazo. E o tio dele falava essa frase que você usou e falava assim, também chamava Felipe de Rothschild, um dia perguntaram para ele, seu Felipe, o senhor acha difícil produzir vinho? Não acho. Difícil é só os 300 primeiros anos. Que maravilha. Então, você vê que realmente ele mostrou isso. E o que isso nos mostra? Que tem que ser um projeto tão bem pensado que não sou eu que vou ver o resultado disso. Eu já sou consciente, eu quero viver muito, eu quero viver 100 anos. Mas mesmo se eu viver 100 anos, não vou ser eu que vou ver o resultado. É um projeto que atravessa gerações. Meus filhos, talvez os meus netos vão ver esse resultado, ou bisneto. Então, é uma coisa de longo prazo que você já começa pensando em sucessão. Você pode começar com 20 anos que você já está pensando quem vai suceder aquele empreendimento para dar continuidade para ele, porque é assim que as coisas funcionam. E esse mundo é tão legal, cara, que existem muitas vinícolas ainda. Por exemplo, eu trabalhei com uma vinícola, não trabalhei diretamente, mas eu trabalhava com vinhos dessa vinícola aqui no Brasil, que chama Duca Carlo Guarini. Tá? É uma vinícola que fica na Puglia. Olha nós falando de região e dando geografia. Ideia para a pessoa pesquisar e lá saber o que é a Puglia. A Puglia é um dos principais produtores de azeite do mundo. Né? Fica lá na bota da Itália. E o Duca Carlo Guarini está lá. E a família tem uma vinícola que é da mesma família desde 1050. Tá? Só. Então agora, em 2050, daqui a 27 anos, essa vinícola vai estar fazendo 1000 anos dentro da mesma família. Então aí você vai... Cara, olha que coisa magnífica. Aqui no Brasil a gente vê a empresa que tem 50 anos e está todo mundo batendo palmo. Não que isso não seja uma conquista, né? Porque a gente sabe que nós vivemos num país difícil, mas a gente não tem essa cultura de sucessão. As empresas pode virar um grande consolidado e daqui a pouco some, desaparece. Por quê? Porque não tem sucessão. É uma questão que a gente sempre costuma dizer, né? E
eu também uso muito essa observação. Às vezes a pessoa, né, há 60 anos atrás, ela saiu do nada, às vezes com pouco estudo, mal sabendo ler e escrever, e ela construiu um império. Aí manda o filho para a faculdade, estuda no exterior, o filho vem para suceder o pai, em 2 anos acaba com tudo. Exato, e isso acontece bastante. E outra, mas de uma certa forma é culpa dos pais, né? Não que é só culpa deles, mas porque nunca a gente pensa... E olha só, a gente veio para falar de vinho, né? Mas olha como que é curioso isso, como muda essa cultura de Brasil. E quando a gente fala, por exemplo, você pega um produtor de vinho na França, que ele herdou essa vinícola do tataravô dele. Veio passando de geração em geração. O filho dele, quando tinha 5 anos, ele já sabia o que o filho ia fazer. Hoje, na geração que a gente está, é perigoso o filho processar o pai porque ele está induzindo o filho a fazer aquilo, né? Mas lá, como a cultura lá é diferente, geralmente o filho sabe da responsabilidade que ele tem. Ele consegue enxergar essa história e ele vivendo aquele dia a dia ali desde pequeno, ele quer aquilo para ele, né? E muitas vezes é assim que vai acontecendo. E às vezes o cara tem 2, 3 filhos e chega um momento que os 2 ou 3 filhos... E aqui no Brasil geralmente tem uma briga entre filhos, um assume e os outros falam que o irmão passou para trás, né? Tem uma história linda, até tem um livro, e eu gosto de falar, de indicar livro para as pessoas. Tem um livro muito bacana para quem gosta de ler, chamado O Perfume do Chianti, tá? Ele foi escrito por Piero Antinori. Piero é a 14ª ou 17ª, agora não lembro, geração. Então, olha só, vamos falar que seja a 14ª no mínimo, geração de uma vinícola, que é uma das vinícolas mais importantes da Itália também, né? E sempre foi, a família vai crescendo, mas sempre um foi assumindo. Quando chegou agora na geração dele, ele assumiu a vinícola na década de 60, transformou essa vinícola num império do vinho, e ele teve 3 filhas mulheres. E aí ele não precisou decidir quem que ia assumir o lugar dele. Ele simplesmente colocou as 3 para assumir. Então aí desde 2010 para cá, as filhas, cada uma dentro da sua área, dentro daquilo que mais gosta de fazer, uma na parte comercial, outra na parte de marketing, outra na parte de produção, e as filhas assumiram uma vinícola. Mas nós estamos falando de um negócio de bilhões de dólares. Né? É uma empresa gigantesca, é uma vinícola que não é uma vinícola, são várias, né? Quase uma centena de vinícolas que faz um conglomerado e os filhos naturalmente já assumiram aquilo dali. Então é muito importante que as pessoas comecem a pensar nisso, né? E eu não estou falando de qualquer coisa que seja. Por exemplo, eu sou um empresário, eu tenho minha empresa. Já se preocupa desde agora para o seu filho suceder, ou então faz o que a maioria das empresas fazem, que é passar a empresa aí para profissionais da área, só que aí você perde características daquela coisa mais familiar, né? Hoje a gente também está numa época que a gente perdeu isso, né? A empresa familiar hoje é considerada ultrapassada, né? O lance é contratar os CEOs ou as pessoas do mercado, enfim, tem muito disso. E a gente, com isso, vai pensando muito na rentabilidade e vai esquecendo o passado e a história. E por isso que a gente não tem esse ciclo de sucessões no Brasil tão grande, né? Voltando aqui também ao nosso tempranilho de hoje, é tempranilho, É tempranilho, né? É tempranilho. Ou aragonês. Essa é tempranilho, mas poderia ser um aragonês, poderia ser uma tinta roriz. Ele tem uma cor muito, muito viva, né, Anderson? Eu não sou especialista, gente. O Anderson que é o especialista, mas a gente olhando aqui, ele tem uma cor muito viva, uma cor muito bacana, né? E um aroma muito agradável, um aroma adocicado, né? De frutas. Então, bacana, voltando a falar do nosso vinho agora, que a gente falou bastante de cultura, falamos de história, né? E papapá. Quando a gente vai para esse estilo, então esse é um estilo de vinho tinto, tranquilo, tá? Tinto, tranquilo. Tranquilo. Essa uva, Tempranillo, é uma uva de região quente, então a gente já sabe que ela é originária do norte da Espanha e muito plantada na Espanha e Portugal, mas tem ela em todos os lugares do mundo, inclusive em Alfredo Marcondes, tá? É importante falar isso. Agora, Alfredo Marcondes tem uva Tempranillo. As características que essa uva dá, e isso é da uva, tá? Geralmente são vinhos com menos intensidade de cor. Então, como que a gente vê? E agora é importante para quem está em casa aí entender, a gente faz primeiro uma análise visual do vinho para entender o vinho. Então, eu estou falando de intensidade de cor. Eu sei que ele é tinto, estou vendo aqui que ele está bem vermelhinho, ele tem uma cor vermelha mais para o rubi,
né? E aí a gente pode ver o reflexo, tá vendo isso na mesa aqui, ó? É que as pessoas não vão ver em casa, mas se eu colocar um papel branco aqui vai ficar melhor, eu vejo o reflexo. E o reflexo dele é um rosado, um vermelho rosado, um rubi claro, e ele tem pouca intensidade. Por quê? Eu passo o meu dedo debaixo do vinho, eu consigo ver meu dedo lá. Eu não consigo ver minha digital, mas eu estou vendo a sombra do meu dedo. Isso me mostra que esse é um vinho de média intensidade de cor, tá? E isso é característico de Tempranillo, né? E eu não vou entrar nas partes muito técnicas, mas é um vinho que ainda não está evoluído, é um vinho jovem. Eu consigo ver isso só no visual, já sei que ele é um vinho jovem, né? É bem brilhante, ele brilha bastante, eu consigo ver o brilho dele dentro da taça, isso mostra que esse vinho tem bastante acidez, né? E aí também me confirma que é um vinho jovem e que tem uma acidez elevada, que pode ser duas coisas. Ele pode ser um vinho para ser tomado, que é mais fresco para ser tomado rápido, ou ele pode ser um vinho mais pesado, que tem uma grande acidez, e aí sim vai ser um vinho que eu vou guardar ele por mais tempo. É no visual que eu vejo isso. Então as pessoas às vezes não entendem muito como que você analisa, mas aqui aos pouquinhos as pessoas vão aprendendo, e esse é o nosso objetivo, mas só de olhar aqui eu já consigo identificar. Então eu sei aqui só de olhar que ele tem características de uva Tempranillo. Se eu não soubesse o que era esse vinho, ou esse rótulo, a uva que está dentro dessa garrafa, eu ia fazer essa análise, e aí sim eu ia precisar fazer ela, porque existem vários vinhos que tem, por exemplo, Montepulciano, que é uma uva italiana, tem essas características também, tem média intensidade de cor, tem uma acidez bacana, só que aí o nariz me mostra a diferença entre um e outro, né? Lembra que você falou que o vinho estava bem aromático, né? Sim. Também a característica da Tempranillo, ele oferece bastante intensidade aromática, então você abre a garrafa, você já consegue sentir o aroma desse vinho, e claro, quando você coloca no nariz, ela fica mais expressivo ainda. Muita fruta, que tem um morango bem maduro, isso é importante. Então eu falei que o vinho é frutado, e nesse frutado que a gente encontra morango maduro, que é característica também na Tempranillo, e é isso que faz a gente descobrir de que vinho é, mesmo não sabendo o que está dentro da garrafa, né? Então são essas características, porém, não se engane, não é porque ele não tem cor que ele não pode ser um vinho encorpado, ou que ele não pode ser um vinho de guarda, né? A uva Tempranillo, ela é excepcional, principalmente na Rioja e em Ribeira del Duero, em fazer vinhos de grande guarda. Lá eles conseguem realmente a expressão máxima, porque a uva é de lá, expressão máxima dessa uva, e essa uva fazem grandes vinhos que envelhecem muito bem por muitos anos. Não que em outros lugares também não façam, faz também, mas lá é quase que obrigação do produtor quando ele quer mudar o estilo. Lembra que nós estamos falando de estilo? Quando ele quer mudar o estilo, eu não quero fazer um vinho Tempranillo de guarda em Rioja, aí ele vai fazer um vinho para ser tomado jovem. Ele é um outro estilo de Tempranillo. Eu tenho Tempranillo de guarda e tenho Tempranillo mais jovem, para ser tomado logo. Então aí, mais uma vez, a gente vai mudando os estilos, mesmo com a uva igual, né? Se, por exemplo, um produtor malucão lá quer deixar um residual de açúcar nesse vinho e ele se torna um vinho doce, é um outro estilo. É vinho da Rioja de Tempranillo, tinto tranquilo, porém doce, com residual de açúcar. É um outro estilo de vinho. Então isso é para as pessoas começarem a assimilar aí o que a gente está querendo passar sobre os estilos de vinho, né? Também é uma uva que faz grandes cortes, tá? Vai muito bem com outras uvas, ela vai bem com Garnacha, que é uma uva que está ali entre Espanha e França. Na França ela é chamada Grenache, na Espanha é chamada de Garnacha. Então ela vai muito bem em cortes, vai bem com Marcelin, enfim, com outras uvas, Cabernet Sauvignon, se você quiser. E aí vai da criatividade de cada produtor, da ideia, do que cada produtor quer fazer, quer expressar. E é uma uva assim, muito versátil, né? Muito produtiva, bem alcoólica. E aí, mais uma vez, né? Você vê o vinho clarinho e fala, esse vinho vai ser fácil. Aí você vai tomar, ele tem 14,5%, 15% de álcool. É um vinho bem alcoólico, né? Por quê? Porque é uma uva que produz bastante açúcar. Muitas vezes ela perde muita acidez justamente por isso, né? Então, característica genérica, assim, quando a gente fala no geral, a acidez de Tempranillo é um pouco mais baixa do que outros vinhos que são mais frescos. Ela é um pouquinho mais, que a gente chama de chata,
né? É uma expressão aí de sommelier, viu, gente? Vinho chato é quando ele tem baixa acidez, porque ele se torna cansativo. Por isso que eles cortam a Tempranillo. Então, quando eu quero fazer uma Tempranillo bem encorpada, eu deixo ela madurar bem, né? E aí, só que ela me perde acidez. Aí eu preciso de uma outra uva que tenha uma acidez mais elevada para misturar, para recuperar essa acidez, para esse vinho não ficar chato. Então, geralmente é isso que acontece. Tá? Mas é uma uva maravilhosa, acho que vale a pena as pessoas provarem. Esse aí é bacana a gente falar, um vinho de menos de R$40. E bem legal, bem tranquilo. Dá para fazer uma graça bacana com esse vinho aqui. Agora vamos à parte tradicional deste programa, a dica de harmonização do Anderson hoje, com este tempranilho maravilhoso que nós estamos aqui saboreando nesse programa de hoje, nesse episódio. Aí você sabe que eu gosto de trazer tudo para a realidade nossa. Justamente. Se você for lá para a Espanha, e eu acho bacana, até para quem se interessou e quiser pesquisar, você vai ver que esse vinho, assim como outros que a gente já falou aqui, ele tem uma variedade de pratos que ele pode ser harmonizado, desde pratos mais leves até pratos mais encorpados, pratos mais simples até pratos mais complexos. Eu gosto de trazer para a realidade do que a gente tem, do que o brasileiro faz, do que o brasileiro tem acessibilidade de produto fazer. Esse vinho aqui fica maravilhoso, maravilhoso. Se você fazer uma abóbora cozida, tá? Vai lá, faz aquela abobrinha clássica, pica ela, alho na panela, o Anderson sempre lembrando da pimenta do reino, faz aquele cozimento lento ali para ela ficar molinha, tudo, amassa ela, coloca um cheiro verde, uma salsinha, uma espécie de um purê. Para quem gosta, no meu caso, né, coloca ali um coentro, que eu amo coentro, traz complexidade, traz frescor pro prato. Traz aroma ao prato. Traz muito, né? Então você vai ali, coloca um coentro, vai lá, compra uma carne de sol, um charque de salga, bem de salgadinho, alho, um pouquinho de azeite ou óleo, refoga, desfia, faz aquela gracinha, coloca em cima dessa abóbora que está ali meio que um purezinho de abóbora. Tem um nome, minha mulher gosta muito, eu não vou lembrar agora, mas ela adora isso. E aí você coloca, e por cima você vai lá e coloca aquele queijo mussarela com 2S brasileiro, né? E põe no forno e dá uma gratinada. E vai lá, se quiser faz um arrozinho para acompanhar e vai com tempranilho que você vai ver que vai ser excepcional, vai harmonizar perfeitamente. Deu fome, não deu? Para sábado à noite. Bom demais, né, rapaz? Sábado à noite, uma temperatura agradável aí, começando o inverno, se aproximando. E eu acho que cai muito bem com essa temperatura. E agora é a época perfeita, né? Agora a gente brinca, quem tá no comércio do vinho aí, a gente brinca que chegou o nosso maior apoiador de venda de vinho. O frio. É o frio. O frio, aqui no Brasil, infelizmente, é assim. E principalmente vinhos tintos, vinhos mais encorpados, porque essa época agora realmente pede aí um pouco de calor no corpo, porque tá friozinho. Então o tinto cai muito bem, né? E acho que agora é o momento aí das pessoas começarem a se inspirarem e a sair da toca e mão na luta. Mão nas panelas, na garrafa e nas taças. É isso, então, a dica importante para você do Anderson para esse sabadão aí, aproveite com consciência também, abra sua garrafa de vinho aí, mas com consciência deguste aí, junto com a sua família, com amigos, momentos agradáveis, né? A temperatura também está mais agradável nesse final de semana, nos próximos dias também estarão, nós continuaremos trazendo algumas dicas mais propícias ao período mais frio do ano, o inverno brasileiro que vem se aproximando, e você continua acompanhando as nossas dicas aqui. Anderson, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua presença aqui neste sabadão, por estar conosco aqui, e um ótimo final de semana para você. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Imagina, Jonatas, eu que agradeço. Sempre bom poder compartilhar conhecimento, experiências, se eu puder motivar uma pessoa a buscar esse tipo de conhecimento, para mim já vai ser uma vitória, e fico muito honrado de estar aqui, podendo fazer isso, mostrando o meu trabalho junto com você, com toda essa equipe fantástica. Hoje chegou o Guilherme aqui, né? O Guilherme Barcelos veio substituir o Thiago, né? Veio substituir o Thiago, que é o Matheus, na verdade, mas eu gosto de chamar ele de Thiago. E o Yuri está aqui hoje está todo mundo, né? Tá o Ricardo também. Então eu fico muito honrado em fazer parte disso, espero que a gente faça isso mais vezes, espero que as pessoas gostem, espero que aproveitem, como você disse, com consciência, né? Nós estamos falando de uma bebida alcoólica e aqui nós já falamos isso, e é sempre bom repetir, porque não tem coisa mais chata do que bêbado,
né? Isso é uma bebida para socializar, não é uma bebida para se embriagar. Então eu espero que todos que nos ouçam aí consigam aprender um pouquinho e consumir isso com os amigos, com a família e, claro, com muita responsabilidade. A você que nos acompanha, segue a gente nas redes sociais aí que estão aparecendo também aqui no seu vídeo, e também você pode nos acompanhar todos os sábados a partir das 8 horas da noite ou às 20 horas, como você preferir, né? Cada um com seus cada um, aqui pelo YouTube, também pelo Spotify e pelo Deezer. Agradecer à nossa equipe que esteve presente aqui, ao Matheus Barcelos, o Gabriel Barcelos que esteve aqui conosco, né? Também o Yuri Aquino e o Ricardo Barcelos, a família Barcelos em peso aqui no nosso programa hoje. Anderson, mais uma vez, um ótimo final de semana para você. Obrigado, bom final de semana a todos aí, aproveitem seu sábado e seu domingo. É isso aí, eu agradeço a você também que esteve ligado com a gente até agora pelo carinho da sua audiência, desejo a você um ótimo final de semana e eu deixo para você a frase do meu saudoso amigo Walter Rabelo, que hoje mora no céu. Queridos amigos, creia no Deus que criou o homem e não no Deus que o homem criou. Até o próximo programa, se Deus quiser, tomara que Ele queira. Nós ficamos por aqui e vamos continuar degustando o nosso vinho aqui. Um ótimo final de semana a todos. Saúde! Saúde!